Diz a palavra do Senhor, verso 9. Então nós falamos sobre os demônios e que Deus está falando para esperar, porque você verá a recompensa do ímpio, verso 8. Agora ele vem, pois disseste o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Eis aqui o primeiro segredo que nós temos que ter dentro da nossa alma e do nosso coração. A palavra de Deus, ela não falha, a palavra de Deus, ela é real. Ele está dizendo aqui, ele começa agora a dar uma invertida no mundo espiritual, e está dizendo que não vai haver castigo, e se houver, vai haver justificação. A palavra justiça, dentro do Novo Testamento, vai falar que é justificação, que o Senhor Jesus é o nosso legislador, é Ele que vai legislar. Então, não é mais a condição da lei passada, antes de Jesus, mas é Jesus agora, que é a nossa vida, é Jesus que nós nos entregamos a Ele, estamos dentro do cristianismo, é Jesus, segundo o livro de Romanos, capítulo 7, que o fim da lei é Cristo, sendo Cristo a justiça de todo aquele que nele crê. Em outras palavras, qual que é a parte da Bíblia que funciona na tua vida? E qual é a parte que você é justificado, abençoado? É a parte que você acredita que, aonde termina a lei do homem, aonde termina a lei da maldição, aonde termina a lei da natureza, existe ali uma lei sobrenatural, que é a lei da morte e ressurreição de Cristo. É a lei do poder da graça, e sobre o poder da graça, a Bíblia diz o seguinte, continuando no livro de Romanos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, quando ele fala o dom gratuito de Deus, ele está dizendo, você tem agora uma dádiva gratuita, não é e não tem como fazer, e não haveria possibilidade nenhuma se fosse feito só pelo esforço humano, porque sim, o esforço humano ajuda, e depois a gente explica por quê, mas é o dom de Deus, é a graça de Deus, que nos promove, nos justifica, e recebemos não o salário, não da maldição, e sim o salário da busca e da bênção, que nós viemos receber nesta noite. Quem crê nisso, diga amém, Jesus. Então, cada vez que você confessa a Cristo como Senhor, como Salvador, cada vez que você faz o que o salmista diz, que na verdade era um rito obrigatório, quando eles subiam no templo de Jerusalém, aquilo que eles pregavam, e testificavam na vida dele, eles levantavam a mão, e glorificavam e bendiziam o nome do Senhor. Existe no salmista, nós vamos pegar algumas coisas, e vai dizer sempre assim, ó, um dia nós vamos só pegar o salmo assim, ó, um montão de salmo, bem dizer o Senhor porque Ele é bom, porque o Senhor fez isso, bem dizer o Senhor porque Ele é bom, porque Deus fez aquilo outro, bem dizer o Senhor porque Ele é bom, bem dizer o Senhor, e aí vai terminar dizendo que a misericórdia bem dizer que o Senhor é bom, e a misericórdia do Senhor não tem fim. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, Deus sempre foi bom, Deus sempre foi benigno, Deus sempre foi, ou quis ser abençoador, e a misericórdia do Senhor não tem fim, porque são as misericórdias do Senhor, são as causas de não sermos consumidos, mas para sermos ou recebermos da parte de Deus uma graça, um poder, um mover, a glorificação, a honra, a dádiva, aonde Deus exalta a pessoa, aí vem o confessar.
A Bíblia diz que é confessando Jesus Cristo, só estou citando agora Romanos capítulo 10, porque todo aquele que confessar a Cristo como Senhor. Não estava falando, tem gente que traduz ao contrário, está dizendo, e vai falar, tem que confessar o pecado. Não, tem que confessar Cristo, porque o pecado você já fez. O pecado está lá, você tem que pedir, você tem que se resolver, pedir perdão, perdoar e etc. Mas o que salva não é a libertação do pecado, e sim a presença de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É a presença de Deus que nos justifica, é a presença de Deus que nos abençoa, é a presença de Deus que faz com que o milagre opere na nossa vida, e nós podemos, ou às vezes, seremos o ser mais bondoso, misericordioso, pacífico da terra, e mesmo assim vamos estar sofrendo, vamos ter os problemas grandiosos. Aí você fala assim, mas pastor, e a balança do Senhor? É por isso que a Bíblia diz que a balança do Senhor não é injusta. Ela não é 2 pesos e 2 medidas. É uma medida só, é a medida da graça. Não houve e nunca vai haver outro que salva, liberta, restaura, transforma, modifica e faz com que os sinais, prodígios e maravilhas aconteçam, senão Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o nosso caminho. É o caminho que nós temos para chegarmos a Deus. A Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor, o nosso mediador. E Ele é o caminho, a ressurreição e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele é o único trajeto que a gente tem que percorrer na vida cristã. Isso não quer dizer que não vamos ter batalha. Mas Ele vai dizer aqui algo muito bacana. Ele diz assim, ó: e disseste, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu esconderijo. É na presença de Deus que eu me escondo. É na presença de Deus que eu resolvo ter vitória. É na presença de Deus, independente de qual seja o seu problema, que nós estaremos guardados. É na presença de Deus que nós estaremos salvos. É na presença de Deus, estando louvando a Deus, estando adorando a Deus, que teremos a libertação, teremos a cura, teremos a restauração, teremos a prosperidade. E ele continua dizendo agora, ele vai falar sobre refúgio. O que é o refúgio? Nada é mais a condição pela qual nós corremos em busca de consolo, salvação, esconderijo, para não cairmos em armaduras, não cairmos em gaiolas, não cairmos agora em laços maléficos. Isso é Jesus. E ele agora está confessando, dizendo, o Senhor é o meu refúgio. Eu não tenho onde me refugiar. Eu não consigo me refugiar no dinheiro, eu não vou conseguir refugiar nos bens que eu possuo, não vou conseguir refugiar agora nas estratégias humanas e nas experienciações que eu obtive ao percorrer da vida. O meu refúgio é Jesus. E ele diz aí, e diz mais, ele diz assim, o Senhor é o meu refúgio, e aí o Senhor, olha só o que ele fez: fizeste do Altíssimo, do grandioso, do El Shaddai, do Todo-Poderoso, a tua morada. Irmão, nós escolhemos estar na presença de Deus. Nós escolhemos servir ao Senhor. É verdade que tem dia que dá vontade de um vir. A carne é maléfica, é dura. Tem dia que se você der mole para a carne, eu vou contar para você. Já começa a ranger, a coluna, já começa a dar aquela preguiça, e a turma chama de preguiça gostosa, bem na hora de ir para o culto, e preguiça gostosa na hora de ir para o culto é cilada para o diabo operar na tua vida. Não vai nessa não. Nós temos que vencer a carne. A nossa luta é contra a carne. Eu não vou, nunca desceria o chicote em vocês e teria coragem de falar o que um amigo meu falou. Falou assim, é o seguinte, vocês estão
Vocês estão pisando na bola aí. Vocês estão muito tempo aqui, já são velhos aqui de companheirismo, de cristianismo. Vocês já são aí bem doutrinadinhos. Mas eu tenho que falar para vocês. Tem que melhorar, tem que crescer um pouquinho mais, amadurecer um pouquinho, porque o espírito do homem está pronto para receber a bênção, mas a carne é fraca. Portanto, vigiai e orai. Porque se você é um vigia, irmão, você não ora. Porque se você orar para depois vigiar, o problema é o contrário. Às vezes daí pode ser que dá certo. O problema é o seguinte: se você não manter a vigilância, irmão do céu, você não ora porque está frio, você não ora porque vai ter jogo, você não ora porque vai ter tem aniversário, você não ora. Aí você tem 1000 respostas para você não orar. Tem muitas coisas. Mas ele está dizendo o seguinte, ele está fazendo assim, ó: você escolheu e fizeste do Altíssimo a tua morada. É na presença de Jesus que nós temos cobertura, é na presença de Jesus, é aqui que nós nos alegramos, é aqui que nós nos reforçamos espiritualmente, é aqui que nós pedimos a autoridade de Deus para continuar vencendo na vida, é aqui que nós nos alicerçamos em fé, é aqui que nós cremos que temos um Deus que tudo pode e Ele não falha, independente das nossas fraquezas. É aqui que nós escolhemos para servir ao Senhor, e servindo ao Senhor, nós encontraremos nele abrigo, telhado, encontraremos nele uma nuvem chamada Shekinah, que é a cobertura espiritual. É em Deus. Aí ele diz assim: você escolheu a mim como a sua morada, você que vem buscar a bênção de Deus, aleluia. Tem gente que está pedido aqui, buscado. Tem um moço que está aqui que está buscado pela justiça. E é fácil para mim sair daqui e pegar no banco. Aí tem gente, quando eu falo assim, fica com medo. Mas você sabe que eu faço isso tranquilo. Aí você fala assim, como pastor não, eu vou resguardar a pessoa. Por que eu vou resguardar a pessoa? Porque eu espero que, com o decorrer do tempo, esse que hoje tem débito com a justiça, é o que amanhã vai ser arauto do rei, vai trabalhar no reino. Tem muitos aqui que já chegou aqui, sim, pagaram, tiveram a libertação, e Deus fez um milagre, mas ele diz assim, ó, aí ele vai falar assim, ó: porque me escolheste como Altíssimo, versículo 10, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. O que ele está dizendo de mal suceder? Ele está falando sobre aquela coisa contínua que parece que nunca mais vai ter fim. Não tem luta que parece que nunca mais vai ter fim? Ele está dizendo, isso daí não sucederá na sua vida. Isso daí não vai prevalecer na tua vida. Isso daí não vai te dominar. Se você tem Cristo como Senhor, Salvador, e faz dele a sua morada, crê em Cristo. É óbvio que a fé não existe. Eu costumo dizer que eu queria ter aqui um aparelho chamado fervorímetro, que é para medir o âmbito de fé da pessoa. Porque há momentos na vida que se você não tomar cuidado, você se desconcentra um pouquinho e a sua fé fica mais frágil. E há momento que você
se busca o Senhor, renova o Senhor, principalmente no batismo do Espírito Santo e dons espirituais, parece que você vai dominar e vai fazer uma revolução no universo. Ele está dizendo assim: nenhum mal de maldade, de malignidade vai prevalecer na tua vida, e praga nenhuma chegará à tua tenda. E vamos falar aqui a verdade, irmão. O que tem gente que que torce, que espera com que você caia. Se você soubesse o mundo espiritual e pudesse ver o mundo espiritual, se você, até mesmo aquele que é da fé, ele fica esperando, torcendo, tomara que caia. Dessa vez ele quebra a cara. É uma macumba evangélica, mas é. Fica torcendo para você colocar a fuça no chão. E aí o Senhor diz assim: essa praga não vai chegar em você. Essa praga não vai chegar na sua casa. Essa praga não vai te dominar. Deus é contigo, o milagre vai acontecer. E ele vem e diz assim o porquê isso vai acontecer. Versículo 11: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Em outras palavras, é por causa da tua fé, por causa da tua busca, é porque você está aqui hoje, no culto de libertação, é porque você congrega aos domingos, porque você tem compromisso com Deus, é por causa disso que Deus dá ordem lá no céu aos anjos, plural, ao seu favor, ao seu respeito. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: você está me honrando, eu tenho respeito por você que é meu filho. Eu tenho respeito, não só pela tua dor, pela tua ferida, pela tua condição, mas eu tenho respeito principalmente pela tua busca. Eu tenho respeito porque você tem respeito com a minha palavra. Se você tem compromisso com a minha palavra, eu tenho compromisso com você, porque aquele que honra o Pai, Evangelho de João, a Bíblia diz que Deus o honrará. Então Deus vai te honrar. Ele está dizendo assim, ó: os anjos vão trabalhar lá nos céus, plural, porque às vezes, irmão, a gente tem muito problema. Um anjo só não daria conta. Se fosse um anjo só, ele entraria em estafa, tadinho. Ele ficaria estafado, ele ficaria estressado, ele ficaria, vai falando aí, doenças de ordem psicossomática. O anjo ficaria bipolar. O anjo chutaria o pau da barraca, dizendo: Deus me livre e guarde. Tem gente que dá trabalho para Jesus. Eu acho que o anjo faz só porque é luta. Nós somos humanos, isso é normal. Aí, para Deus não sobrecarregar os coitadinhos, os anjos, as batalhas espirituais, porque capeta ele quer vencer, irmão. Capeta ele quer afundar, porque já está afundado, já está condenado. Aí a Bíblia diz que Deus manda anjos, dá ordem. E eu sei e você sabe, que Deus não só manda, Deus não só pede, a palavra dele não só tem poder, mas Deus é um Deus de ordem. A palavra dele vem para consertar, para aprumar. A palavra dele vem para trazer vida abundante sobre mim e sobre você. E Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Ele não está pedindo para o anjo: vai lá, dá uma ajuda lá, que a coisa está pesada, o coitado não está conseguindo carregar a cruz. Não é nada disso. Jesus está dizendo ao contrário: vai lá, socorre o meu filho, e fogo na capetaiada. Dá um jeito aí, dá ordem
ao nosso respeito. Isso Ele faz para nos guardar. Isso Ele faz para que nos guarde em todos os teus caminhos, para que nós venhamos a percorrer a vida cristã. Tem cristão que Deus abençoa ele, desculpe, ele sai fora do caminho, começa a afrouxar a corda. Irmão, aí que era o momento de você dar glória a Deus, ser mais grato a Deus, ser fiel a Deus, e saber que Deus é o dono do ouro e da prata, e que Ele tem todo o domínio nos céus, na terra e no mar, e até debaixo da terra. Segundo o livro de Filipenses. E ele fala agora no versículo 12, e aí ele explica como Deus faz isso daí. Ele diz assim: e eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Olha como que Deus é sábio. Tem uma música que a gente cantava que era mais ou menos assim, ó: põe sua mão na mão do meu Senhor da Galileia, põe sua mão nas mãos do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar, põe suas mãos na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Aí tem o cifrão aí que não dá para tempo de cantar. Então, o que o Senhor fez? Quando a gente vem, escute só, quando você veio para a igreja, você não veio para olhar nos pés de Jesus. Isso é conversa fiada. Aí ele fala assim: não, mas não, você pode tremer, chorar, profetizar, que a minha Bíblia diz outra coisa. Você veio para ser abençoado. Você não veio para trilhar o caminho da fé. Você veio influenciado. Alguém te pregou, alguém falou, o Espírito Santo te tocou, e sem caminho que estava, ou tentando todos os caminhos possíveis, não havendo condição, você veio esperando e olhando um milagre que vem da mão de Deus. Um milagre que vem da mão de Deus. Porque a mão do Senhor não está encolhida, mirrada, para não abençoar. Ninguém veio andando, não, eu vou para o caminho. Não, depois você aprende a seguir Jesus. Depois você aprende o poder da palavra. Mas primeiro você chegou olhando no retorno. Deus estendendo as mãos para você. Sim ou não? É ou não é? Hoje tem gente que prega ao contrário, que Jesus ele fecha a mão assim e dá de muquete na orelha. Não. A Bíblia diz que a mão do Senhor está estendida para nos abençoar. O livro de Isaías diz isso. Então você não veio olhando para os pés de Jesus, você veio olhando para as bênçãos, para as mãos do Senhor. E é por isso que nós temos como objetivo sempre levantar a mão e glorificar a Deus. É essa a condição. Erguei a mão, ó todo servo do Senhor, servir na casa do Senhor, nas horas da noite, porque era obrigado, Davi era obrigado a congregar todo dia. O camarada saía mais cedo, em vez de sair 6 horas, ele saía 4, mas ele tinha que apresentar-se lá. Levantava a mão lá no santuário, depois que recebia a bênção, de lá de cima do Monte Sião, ele abençoava o povo. Era nessa condição. Aí a Bíblia diz, e vai dizer assim: os anjos vão te pegar pelas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Olha que coisa. Deixa eu só parar para dizer um negócio aqui. Por mais que venhamos ser estrategista,
Por mais que possamos ou venhamos a ter o espírito de inteligência, o espírito de sabedoria, por mais que tenhamos da parte de Deus um start, um movimento espiritual, ainda os nossos pés, ele tem que ser guiado pelo Senhor. O nosso andar ainda, estamos no mundo, não somos dele, não somos desse mundo, mas nesse mundo estamos. E o trilhar do caminho cristão é isso daí. Tem vontade, tem vezes que dá vontade de parar. Você nunca teve essa vontade? Hã? Não tem vontade? Há momento que dá vontade de parar? Há momento na vida que dá vontade de um ir mais? Há momento na vida que você parece que você encontra obstáculo? Há momento, eu nem vou entrar nesse assunto, que você quer trilhar, encurtar o caminho. Antigamente era trilha, né? Era isso que era. Vamos pegar esse caminho aqui, essa trilha aqui, que chega mais rápido. Chega não. Não chega não. Uma prova disso daí, Jesus para com João Batista. João Batista, quando vê Jesus e recebe a revelação de Jesus, que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, a Bíblia diz que ele recebe a revelação dizendo: esse é o que vem depois de mim, mas o que é antes de mim, e eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é maior do que eu. E por isso não sou digno de carregar as suas alparcas, sandálias. Quando ele fala de carregar as sandálias, ele está dizendo o seguinte: eu fiz muito. João Batista juntava muita gente. Juntava muita. Mas ele está dizendo assim, ó, mas o meu caminhar é diferente do caminhar dele. O que Deus tem no meu caminhar, como nós chegaremos lá, depende muito da graça de Cristo. E uma coisa é certa, do nosso esforço e da nossa vontade. Mas se ficarmos firmes, meu irmão, o diabo não vai vencer. Deus vai continuar enviando os anjos dele para sustentar-nos, segurar na nossa mão, e nós não vamos tropeçar. O antigo dizia, é trupicar. É isso daí? Trupicar. Tropicar em pedra alguma. Deus está conosco. E aí ele vai terminando e vai dizendo assim, ó, versículo 12: eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em pedra alguma. E versículo 13: pisarás. Agora vem o negócio. Agora ele está dizendo o seguinte: primeiro ele está falando, a bênção vem dos céus. Você está sustentando nas mãos de Deus, certo? Sim ou não? Mas olha além do retorno aqui do Evangelho, você que vem de quinta, você que vem durante a semana na igreja, e não se permite esfriar, não se permite abater, e às vezes mesmo assim esfria, se abate, e sai abre mão de Jesus. Ele está dizendo o seguinte, ó, o final da história é essa, negadinha. O capeta vai se levantar, o inferno vai se levantar, os principados, as fortalezas satânicas vão se levantar, as hostes malignas vão se levantar, mas não vão ter chance, porque é Deus que te sustenta. Você está sendo agraciado pelas mãos do Pai. Deus está te sustentando, e você não está sozinho. Tem anjos, arcanjos, querubins, serafins, trabalhando ao seu respeito, e a ordem vem dos céus. É Deus que ordenou, Deus que tem o domínio do céu, da terra e do mar. Ele não vai falhar. E agora sobre o seu pé, ele vai dizer o seguinte: você trilhando e deixando Deus trabalhar,
pisarás o leão e o áspide. Em outras palavras, o leão, rei, o leão feroz, ele não vai te dominar, ele não vai te comer, ele não vai te dragar. Deus está no controle, e ele fala mais, e vai dizer: a cobra venenosa, aquela que tem o veneno mortal, e digere o ser humano, tritura e acaba em nada, esse daí também não vai conseguir te pegar, porque você vai pisar na cabeça deles, vai destruir eles, porque o poder de Deus, a glória de Deus, vem dos céus, passa pela mão de Jesus, e chega até você e na tua vida. E se for capetinha pequeno, pastor? Aí ele diz que você nem vai pisar. Você só vai... Quando eu era criança, a turma fazia um buraquinho assim e colocava o calcanhar e virava. Como que era o nome daquilo? Billy. Billy. É ele que está falando, não sou eu. É isso? Quer pôr outro adjetivo, pastor Adilson? Biloca. Alguém piorou. Biloca. Aí piorou. Tá certo. Não vou querer mais adjetivo não, que pelo jeito vai baixar o nível. Mas a Bíblia diz o seguinte: você vai pisar e matar. É a ponta do pé. Eu não vou tirar aqui meu sapato, mas é só a ponta do pé. É a ponta do calcanhar. Quem tem esporão, então, vai arrebentar a cabeça. Só, pá. O leãozinho, a lutinha, é aqui, é rápida. E a serpente pequena, não venenosa, é rápida também. Deus vai fazer um milagre. Deus já está fazendo um milagre. E ele diz no versículo 14, e aí sim é bonito de ver, porque a mim se apegou. Você vem na igreja hoje, amanhã, você se apega no pastor, você se apega nos irmãos, você se apega nos obreiros, e você vai destilando o carinho, o amor, que aqui não é sacrificial, e aqui vai virando tua casa. E a Bíblia diz que porque a mim se apegou, Deus dizendo: eu te livrarei. Libertação, eu te levarei, eu vou te livrar, eu vou te libertar, eu vou te curar, eu vou te prosperar, sou eu que vou fazer a obra na tua vida. Além de te libertar, além de fazer a obra, poluei a salvo, porque você conheceu o meu nome. Qual que é o nome que salva, liberta, restaura, transforma, ressuscita e dá vida eterna? O nome dele é... Fala alto, igreja, o nome dele é... E é por isso que estamos aqui hoje, porque nós cremos que ele, quem é? Jesus, é o que vai nos dar a vitória. Aleluia. E aí é fácil, irmão. Você chega no culto aqui, pega hábito. Está vendo que é um trabalho de Cristo. Isso é cristianismo, não o que estão falando aí. Fazendo pirâmide, isso não é cristianismo. Cristianismo é isso, do jeito que está aqui. Aí diz, e ele me invocará. Invocar meu Deus. Não. Aí vai chegar, vai me invocar, Senhor, fala comigo. Tá? Invocar, vai trazer Deus para perto. Vai chamar o mover do Espírito Santo. Vai chamar os dons espirituais.
vai invocar a glória do Senhor. E está dizendo assim, ó, e ele me invocará, e eu lhe responderei. Deus tem resposta para você. Deus tem resposta para você. Você está no lugar certo. Deus tem resposta para você. Eu quero lançar um desafio para você. Traga mais uma pessoa que está perdida, que está, desculpe a expressão bíblica é essa, desbaratinada. Tem outra expressão bíblica que é assim, ó, tem gente que ele está vivendo dentro do cristianismo um populacho. O que é populacho? Ele está indo no embalo de todo mundo. Porque um falou, nós estamos aqui, tranquilo, sossegado. Populacho. Um pendurou na... mas não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é que a minha fé está em Cristo Jesus. E que se Jesus vier, a nossa parte nós estamos fazendo. E ele diz assim, ó, ele fala, olha que coisa bacana, eu responderei, na sua angústia estarei com ele. Já sentiu angústia? Você não está sozinho, Jesus está contigo. E ele diz assim, livrá-lo-ei. Libertação de novo. Livrá-lo-ei e glorificarei. Não é você glorificando a Deus, é Deus dizendo, eu vou trazer a libertação e ainda vou abençoar ele com bênção redundante, sacudida, de bem-aventurança. A outra parte, o versículo 16, dá uma pregação inteirinha, só de domingo. E eu não vou ler. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Se Jesus te satisfaz, bate palma. Vire aí no seu cantinho, ou fique aí no seu cantinho. Cumprimente o seu vizinho. Cumprimente aí o seu irmão. Hein? Isso. E agora bem baixinho, bate palma. Não, aí foi muito, bem baixinho, bate palma. Agora com fé, bate palma, outra vez. Jesus está, e aí vai. Não é? Jesus é merecedor de toda honra, toda glória, todo poder. Se coloque em pé. Leva a bênção para a tua casa.